Hanukkah. Chegamos, né? Chegamos em Hanukkah. Essa festa representa várias coisas, né? Representa milagre, representa luz e rededicação também. E eu vou começar com a participação de Yeshua em Hanukkah. Yeshua participou de Hanukkah. Apesar de muita gente não prestar atenção, Yeshua participou também. Eu não sei se ele levantou a mão, adorou o Pai, né? Mas ele participou. Ele participou, ele era livre, né? Então vamos lá em João 10, 22, 23. Celebrava-se então em Jerusalém a festa da dedicação. A festa da dedicação é Hanukkah, gente. Amém? Você que não sabia, ficou sabendo hoje. E era inverno, era frio. E andava Yeshua passeando no templo, no pórtico de Salomão. Amém? Salomão construiu um pórtico. O termo Hanukkah, no hebraico, vem da raiz ramar, não é? Ramar, que significa dedicar ou inaugurar. Por isso, Hanukkah significa literalmente dedicação. Lembrando a dedicação do Templo de Jerusalém após sua purificação na época de Macabeus. Todo mundo conhece a história, ou a maior parte de vocês, não é? Eu não vou contar a história de Macabeus, não, que é muito longa, tá? Então, o Pórtico do Salomão, vocês nunca tiveram curiosidade de saber o que é? Pórtico de Salomão, onde Yeshua estava caminhando nesse dia da festa, no tempo dele servia como espaço de ensino, oração e convivência, né? Porque as pessoas nem todos podiam entrar lá no templo. Então ficava ali no meio termo, né, no Pórtico de Salomão. E fortalecendo a vida religiosa e social do povo. Hanukkah também, ela é chamada de festa das luzes, não é? Não sei se você sabe. No século II antes de Machia, os macabeus reconquistaram Jerusalém e foi um grande milagre, porque eram sacerdotes, não eram homens de guerra, não é? Tinha alguns agricultores juntos, né? E eles conseguiram expulsar um exército poderoso de dentro de Israel. É óbvio que teve a mão de quem? Não precisa nem dizer, né, meu irmão? Porque um exército de sacerdotes não vai conseguir derrubar um exército preparado, né? Não tem como. E quando eles expulsaram, eles purificaram o templo, porque eles tinham contaminado o templo, não é? Eles profanaram, eram os chamados seleucitas, né? Eles foram lá e sacrificaram um porco dentro do templo, tá bom? E aí, não é? Contaminou o templo. Ao dedicarem novamente o altar, encontraram apenas um pequeno jarro de azeite puro, suficiente para manter a menorá acesa por um único dia. Só que a menorá tinha que ficar acesa ad eterno, não podia apagar a menorá. Então, eles encontraram um pouquinho de azeite, dava para um dia. E segundo os relatos, eles oraram e milagrosamente o azeite durou 8 dias. Daí nascendo o que nós chamamos de Hanukkah, que você trouxe a sua, que tem quantos braços? 9, não é? 8 dias que o azeite durou e uma que é o shamash, isso mesmo, que é a que apoia o acendimento das outras, tá bom? Essa é a história. E foi um milagre também, né? Daí nasce a Hanukkah, como falei para vocês. E o interessante é que neste dia, os judeus que estavam lá rodeando Yeshua fizeram uma pergunta para ele. Olha lá em João 10, 24. Rodearam-no, pois, os judeus lhe perguntavam, até quando nos deixará perplexos? Ó, se tu és Machia, dize-nos abertamente. Eles estavam, Yeshua já tinha falado várias vezes que era o Machia, mas tinha dúvida no coração, tu és ou não é? Não é? Eles estavam perplexos. E sabe o que significa ser perplexo? É estar em estado de confusão, de dúvida, de incerteza, geralmente diante de uma situação inesperada ou difícil de compreender. Gente, Yeshua é difícil de compreender. A Bíblia diz que Yeshua seria motivo de
de contradição, controvérsia. Ele é difícil às vezes. Você olha dentro dos, vamos chamar, dos cristãos, cada um fala uma coisa de Yeshua, ninguém tem um pensamento único a respeito dele, né? Uns dizem que ele é o próprio Deus, outros dizem que ele é um servo, ele não é divino, e tem várias concepções a respeito de Yeshua. Mas a palavra de Deus nos ensina que aquele que é salvo é aquele que crê em Yeshua, como dizem as Escrituras. É como ela diz, não é como eu acho. E eles estavam perplexos. Eles queriam saber, tu é ou não é o Mashiach, não é? E isso trazia muita confusão. Porém, olha aí Yeshua respondendo, João 8,12. Falando novamente ao povo, Yeshua disse, eu sou a luz do mundo. Tremendo, né? Eu sou a luz do mundo. Isso me remete ao seguinte, ele estava na festa das luzes e ele é a própria luz. E os homens não estavam enxergando isso. E isso acontece hoje também. As pessoas às vezes estão dentro da igreja, mas não conseguem ver a luz brilhar. E isso é perigoso, não é? Ele disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele já tinha dito isso publicamente, que ele era a luz. E se você segue Yeshua, você nunca ficará em trevas. Nunca. Sabe o que é isso? Nunca. A própria luz estava nas festas das luzes, porque o milagre central que essa festa celebra está ligado ao azeite e à luz da menorá. E quem é a menorá? Aqui, ó. Por isso que eu acendi. O milagre está em torno da menorá. O milagre está em torno da menorá. A menorá tem as 7 lâmpadas. Então, a menorá, na verdade, representa Yeshua. Então, a festa é em torno da luz, em torno de Yeshua. E nem assim eles conseguiram ver. É triste. A menorá no templo representa Yeshua. A menorá, ela tem 7 braços. E 7 representa o quê? Totalidade. Olha o que está escrito a respeito de Yeshua em João 3,34. Pois aquele que Yud Revavirê enviou, fala as palavras de Yud Revavirê, porque Yud Revavirê não dá o Espírito se não dá por medida, dá a... Então a menorá representa Yeshua. A menorá. E você já viu também aquele cordeiro com 7 olhos? Esquisito, né? Um cordeiro. Quem já viu o olho de cordeiro? É esquisito, o cordeiro te encara, você tem até medo. É um olhão assim, né? Nunca viu, não? É um olho assim, né? Estranho, né? Ele fica assim para você, ó. Dá até medo, você pensa que ele vai te atacar. Ele não te ataca, não, mas o olho dele é esquisito. Agora você imagina 7. Cordeiro com 7 olhos. Por que o cordeiro tem 7 olhos? Porque ele tem a totalidade do Espírito, assim como foi dito em João. Tem gente que diz é porque ele vê em tudo quanto é lugar. Não é nada disso, gente. Ele vê em tudo quanto é lugar, mas aquilo ali não representa isso. Representa que ele tem a totalidade do Espírito. Então, tanto aquele cordeiro quanto a menorá fala de Yeshua. Amém? Então, a festa de Hanukkah, ela tem a sua centralidade em Yeshua, nosso Salvador. Porque é centrado na menorá. E mais, ele estava fisicamente presente naquela festa. Que festa, hein? E como a menorá, a sua luz, todos veem. Todos viam a luz. Você sabe que dentro do templo as paredes são de ouro. Então você imagina aquela menorá. Você sabe qual era o tamanho da menorá original? Você tem ideia? O tamanho de um homem. É. E a luz nunca ficava apagada. Agora você imagina ela num canto e as paredes todas de ouro. Qual o reflexo da luz que não dava? Devia ser maravilhoso, né? Então todo mundo vê, porque reflete. Então a menorá no templo
representando Yeshua, estava sempre refletindo aos olhos de todos que viam. E ele ali fisicamente presente. E como a menorá e sua luz todos veem, Yeshua responde a eles assim, lá em João 10, 25 a 26. Respondeu-lhe Yeshua, já vô-lo disse e não credes. Ele já tinha dito que ele era o Messias. Eles não estavam era crendo. As obras que eu faço em nome de meu Pai, quem é o Pai? Estão ficando bom, hein? Essas dão testemunho de mim, de quem eu sou. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Gente, isso é fundamental. Quem não crê é porque não pertence a ele. Amém, meu irmão? Pode ser parente, pode ser primo, pode ser tio, pode ser vizinho, pode ser amigo do trabalho, pode ser parceirão, pode ser o que for. Se não crê, é porque não pertence ao grupo das ovelhas de Yeshua. Amém? O interessante é que essa festa, a centralidade é Yeshua, pois é uma festa de milagre também. Gente, o que mais Yeshua fez em Israel? Yeshua fez não, né? Yeshua faz, você crê? Yeshua faz milagre. Yeshua faz milagre. E essa é uma festa de milagre. Fala de milagre, fala do poder de Deus, fala da manifestação de Deus, mas não mostra. Deus é interessante, né? Ele não fica falando assim, sou eu, fui eu, gente. Ele não faz isso. Mas você vê que um exército de sacerdote expulsa um exército armado. Isso é um milagre, gente. A mão de Deus. Você nota que Israel nunca cai. Vem gente com fúria contra Israel, Israel não cai. Por que Israel não cai? Porque Deus sustenta a gente. Não tem outra explicação. E naquele tempo não foi diferente. Então, essa festa também é centralizada em milagre. O que Yeshua mais operou é milagre. Veja em João 20, de 30 a 31. Yeshua, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais. Sinais são milagres. Tem milagre que Yeshua fez que eu não sei, você não sabe e nunca mais vai saber, porque não escreveram a respeito daquele milagre. Mas ele fez maravilhas. Muitos outros sinais que não estão escritos neste livro aí, Você acha que escreveu tudo que Yeshua fez? Não dava. Você acha que Yeshua não curou, sei lá, o cara com tumor no cérebro? Aleijado? Ele deve ter ressuscitado muita gente. Só de passar perto dele, o câncer ia embora, meu irmão. Você imagina isso? A sombra dele curava, a palavra dele curava. Sei lá, meu irmão, o vento que ele movia curava. Porque o vento batia nele, batia em você, você já saía curado. Ele deve ter feito maravilhas, meu irmão. Tanto foi que ele causou um tumulto na região. Então você pode imaginar. Porém, estes que nós vemos foram escritos para que creais que Yeshua é o Machia, o filho de Yud Revavirê, e para que crendo você vai ter o quê? Vida. Para que tenham vida em nome de quem? De Yeshua. Então, os milagres que estão escritos na Bíblia é para que nós venhamos a crer nele como Machia, para que possamos ter vida no nome dele. Rafael, mas eu estou vivo. Mas você está ficando velhinho. Você já viu isso? Você está ficando velhinho. Te peguei. E tu não quer? Ninguém quer ficar velhinho. Quer? Só tem dois caminhos. A outra opção é pior. Mas a gente não quer morrer, não quer envelhecer. Você sabe como é que a Bíblia chama envelhecimento? Corrupção. Nós estamos em corrupção. Nós estamos morrendo. A gente nasce e já está morrendo. Não é? A célula que está numa criança agora não vai ser a célula que vai estar nela quando ela estiver adulta. Ela vai mudando e
tendo menos poder de regeneração. Então você começa a entrar em corrupção e morre. Mas ninguém quer. E Yeshua está te propondo, se tu crê nele, quando você lê e crê nesses milagres que ele fez, se você crê que ele é o Mashiach, você vai ter vida no nome dele. Não é mais vida no nome do homem que teve uma relação sexual com a mulher e você nasceu. Não mais isso. Agora é no nome do Filho do Deus Altíssimo. Porque ele falou, o Pai dá vida a quem quer e deu ao Filho da vida a quem ele quer. E ele quer dar vida a nós que cremos nele. Esse é um milagre tremendo, meu irmão. Isso não é normal, não. Você tem que parar para pensar que não é normal. Como está escrito em Hebreus 13:8 também, olha, Yeshua Mashiach é o mesmo ontem e hoje. Então, se ele fez milagre lá, ele faz milagre? Tu crê nisso? Ele faz, meu irmão, porque ele não mudou. Se ele operava maravilhas naquela época por misericórdia, ele opera maravilhas hoje também por misericórdia. Não é porque merecemos, mas é por causa da grande e infinita misericórdia do Pai e do Filho. Eles não mudaram. A operação do milagre às vezes não vem por culpa nossa, não por culpa dele, porque ele quer operar, porque ele perguntava assim, tu crê que eu possa fazer? Hein? Então você já fez segundo a tua fé. Não é assim que ele falava? Então a culpa é nossa, não é dele. Nós precisamos acreditar de todo o nosso coração, sairmos dessa posição aonde nós olhamos a coisas e falamos assim, isso é impossível. Você talvez não fale que é impossível, mas tu pense que é impossível, tanto é que o milagre não acontece. Porque ele tem poder e o Senhor falou que não há nada impossível para aquele que crê. Hoje é uma festa centrada no milagre, meu irmão. Milagre é maravilha. Milagre não é possível, porque o que é possível não é milagre. Se eu estou com dor de cabeça, tomo um comprimido, os outros têm que falar, Deus me curou. Não, não te curou. Não foi Deus que te curou. Às vezes a pessoa vai operar, tira o câncer, Deus me curou, dá testemunho que Deus curou. Não, não foi Deus que curou. Deus não precisa operar ninguém para curar. Deus, quando quer, o câncer sai, desaparece. Desaparece. Você lembra de Lázaro, né? Todo mundo conhece a história de Lázaro. 4 dias morto, tudo podre. Ele restituiu toda a parte interna física dele. Naquela hora, Lázaro, sai! Tchuf, já saiu. 0 quilômetro. Pressão regulada. Gente, estava parado tudo. Você não parou para pensar nisso, não? Coração parado, sangue parado, já cérebro morto, tudo colado, as juntas coladas. Quando ele falou, sai, Lázaro, meu irmão, o sangue voltou ao normal, o coração voltou a bater, a pressão voltou ao normal, a respiração voltou, a carne voltou a reverdecer e ele saiu para a glória de Deus. E nós estamos numa festa centrada no milagre. Pois é, nós precisamos viver isso. Nós temos que parar de sistematizar as coisas. Não tem fundamento isso, é poder de Deus. Não quero saber como. Eu não preciso, porque ele tem poder de transformar todas as coisas. Hanukkah é muito importante, é festa de milagre. Festa de milagres. Yeshua é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Olha só isso, ele não mudou. Se ele passou e viu aquela mulher lá enferma e curou, ou aquele homem enfermo e mandou levantar, hoje ele faz isso conosco também. Eu sei que nós não estamos experimentando,
Porque nós não estamos de coração aberto. Nosso coração está endurecido, nosso coração está fechado. Nós precisamos aprender a abrir o nosso coração e entender que Deus tem poder para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera por meio de nós. Às vezes a gente fica com medo. Às vezes a gente acha que não pode. É ou não é? Vamos ser sinceros? Pois é. Senhor, então falar igual não, falar igual o Jário. Pô, tua filha morreu. Senhor, tem misericórdia da minha pequena fé. Minha filha morreu, o que tu vai fazer lá? Ele falou, vem, crê somente. Ó, filha morta. E é uma notícia dura, não é? Ele corre atrás de Yeshua para a filha estar enferma, o outro vem atrás e fala, não incomode mais o mestre, porque sua filha já morreu. Que notícia. Olha aí, mas Yeshua falou o quê? Então somente creia. Ajuda na minha incredulidade, né? Yeshua disse em João 14, 13, 14, e tudo quando pedirdes em meu nome. Pedir a quem? Ao Pai. Eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Ó, ainda tem essa. Tudo que tu pede em nome dele, ele próprio vai fazer. Para que o Pai seja glorificado. Se perdi de alguma coisa em meu nome, eu farei. Você já pediu mesmo? E quando a gente pede? Quando acontece é a gente. Porque quando a gente pede, vem. Veja João 15, 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Ó, isso aqui é sério. E as minhas palavras. Aí o cara fala assim, Antigo Testamento. Acabou, não lê. Aí já joga fora. Mas ele está falando, as minhas palavras têm que estar aonde? Dentro do meu coração. Tem que largar esse negócio Antigo Testamento e abandonar aquilo, porque você está desprezando a palavra de Deus e ele não aceita isso. Então, se a palavra dele estiver em nós, às vezes você não gosta de ler a Bíblia. Às vezes você acha maçante ler a Bíblia. Às vezes você tem uns olhos superficiais sobre a Bíblia. Às vezes você diz assim, já li isso tudo. Mas a palavra de Deus, ela não é linear. Ela não é um livro comum. A palavra de Deus, ela se aprofunda. A palavra de Deus, às vezes, tem coisa que você não viu. Já leu, mas não viu, não entendeu. E acha que entendeu. E fica morto aquilo ali. Porque você despreza. Ah, já li Gênesis, para que eu vou ler de novo? Já sei tudo. Tu não sabe, meu irmão. Tu não sabe. A palavra de Deus, ela é imensa. Você vê ela aqui assim, ó. Mas ela se desdobra. Não sei nem como dizer. Ela se desdobra. Ela vai, né? Se renova, se desdobra. E aí, coisa que você um dia... Teve um dia, eu estava falando com o Nenel aqui. Eu estava escrevendo, o senhor me falou um negócio nas escrituras que eu nunca tinha visto. Não foi? Falou para mim. Eu falei, meu Deus, eu nunca tinha visto isso. Então ela vai o quê? Se estendendo, aumentando, alargando. E você vai sendo curada, sarada, transformada. Mas você entra nessa história aí de que é Antigo Testamento, larga tudo para lá, tenta ler Evangelho, não compreende nada, porque você está rejeitando a palavra de Deus. Amém, meu irmão? Se as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres, e vos será feito. Ele mente? Ele não mente. Se não está acontecendo, a culpa é nossa, nós precisamos nos corrigir.
uma das coisas que eu percebo é o desprezo da palavra. Eu não posso desprezar a palavra de Deus, cara. Eu não posso desprezar. Uma coisa Israel está certa. Todo ano começa a ler a palavra de Deus. Todo ano. Isso eles estão certos. Todo ano. E você pode ver que começa a aprender coisas diferentes. E vai indo. Mas você não. Ah, Gênesis de novo. Tem gente que nem lê mais Gênesis. Mas você sabe que você às vezes não compreende quem é Yeshua, porque não compreende Gênesis também, né? Ou não compreende os profetas. Sabe essa confusão de final aí dos tempos? As pessoas não conhecem porque não conhecem profeta. Aí vai em Apocalipse e fica uma confusão tremenda. Não consegue compreender. Porque não compreende os profetas. Então é bem claro, ó, se as minhas palavras estiverem em vós, se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres, e vos será feito. Claro, coisa injusta ele não vai te dar, mas coisa justa ele vai te dar. Com certeza. Falar com o Filho de Deus e com o Pai, só coisa justa, né, gente? Não precisa nem pensar, né? Então, se a palavra estiver em mim, ela precisa estar no teu coração, não é na mente, não. Existia um programa no Rio de perguntas e respostas, tinha um cara que sabia a Bíblia inteira, mas não adiantava nada, está tudo aqui na cabeça dele. E eu vejo gente na igreja assim que recita até a página, o capítulo, o versículo, mas não vive, está aqui dentro, decorado, não adianta, não é isso. Deus quer aqui, ó, guardado no meu peito. Em Provérbios fala disso. Se eu guardar aqui dentro do meu, é disso que Yeshua está falando. Se tiver dentro do teu coração, e se tiver nele, eu digo a você, tudo que tu pedir, vos será dado. Isso é milagre. E Mateus 7, de 7 a 11, olha aí, Yeshua repetindo, pedi, dar-se-vos-á, buscai e encontrarei. Você busca, você vai encontrar. Batei, abre-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate abre. Olha o que está dizendo aí, meu irmão. Porque aquele que pede recebe. Você pede? Pois é, você pede. Então tu recebe. O que busca encontra, e ao que bate abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, diga, eu sou mau. Diga, eu sou mau. Nós somos maus. Ele que está falando, eu acredito nele. Ele falou, eu sou mau. Ó, mesmo eu sendo mau, meus filhos pedem pão, eu dou pão. Se pede peixe, eu dou peixe, não dou serpente. Então, mesmo eu sou mau. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, dará bens ao que lhe pedirem. Festa de milagres. E Yeshua a centralidade, ele opera milagres até hoje. Além do milagre, além da luz nesta festa, nós temos também um outro aspecto aí, nessa festa. É a rededicação do templo. Por isso ela é chamada festa da dedicação. Então tem luz, milagre e dedicação do templo. Olha que coisa interessante, né? E esse templo hoje não é o templo de Jerusalém. Não é. Rafael, o templo de Jerusalém será reconstruído? Sim, será reconstruído e rededicado. Mas aqui não vai falar agora daquele templo lá em Jerusalém, não. Agora ele vai falar do seu corpo, do meu corpo, do nosso corpo. Olha aí, ó. 1
Coríntios 3, 16, 17. Não sabeis vós que sois o templo de Yud-Heh-Vav-Heh? Meu irmão, você é o templo do Criador. Amém? Você é um templo. Olha só. Não sabeis vós, ele está perguntando, você sabe? Não sabeis vós que sois o templo de Yud-Heh-Vav-Heh e que o Espírito de Yud-Heh-Vav-Heh habita em vós? Você sabe? Ele está perguntando. Você sabe ou você desconhece? Se alguém destruir o templo de Yud-Heh-Vav-Heh, por isso que suicida não tem salvação. Se alguém destruir o templo de Yud-Heh-Vav-Heh, e Yud-Heh-Vav-Heh o destruir, então suicida não tem salvação. Porque o teu corpo é templo do Espírito do Criador. Ó, porque o templo de Yud-Heh-Vav-Heh, que sois vós, é santo, é separado, é tirado do mundo, e você não pode destruí-lo. Veja também 1 Coríntios 6, 19 a 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de quem? Yud-Heh-Vav-Heh. E que não sois de vós mesmos, o teu corpo não é seu. Você quer ver uma coisa, gente? A Bíblia é tremenda. Marido e mulher. O corpo da mulher pertence a quem? E o corpo do marido. Então, se o meu corpo, com a minha relação com Deus, não pertence a mim, é porque eu tenho um relacionamento de casamento com Deus. Deu para entender, gente? Amém? Por isso nós somos noiva de Machia. Nosso corpo não pertence a nós, pertence a Ele. Amém? Amém, meu irmão? Porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Yud-Heh-Vav-Heh no vosso corpo. Você tem que glorificar Ele no teu corpo. Então, às vezes, tem vestimenta que não é muito boa. Porque você não vai estar glorificando ao Criador no seu corpo. Às vezes você está expondo muito o seu corpo, não está glorificando a Deus. Você está querendo a glória do homem. Deu para entender? Por que tem que ter cuidado com roupa? Senão você está buscando glória do homem, não a glória de Deus. Então, se o corpo não pertence a você, você tem que ter cuidado com o teu corpo. Homens e mulheres, viu? Não é só mulher, não. Então, você não deve expor muito o seu corpo, porque você está buscando glória do homem. Você quer que o homem se agrade do seu corpo. Mas o seu corpo não pertence a você, pertence ao Criador. Pois é. E que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Yud-Heh-Vav-Heh no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a quem? A Yud-Heh-Vav-Heh. Amém? Por sermos templo do espírito de Yud-Heh-Vav-Heh, não podemos ter nenhum contato com ídolos. E hoje a gente vê os crentes aí, qual é teu ídolo? Meu ídolo é, meu Deus, que loucura total. Eu vi isso no rádio. Venha tomar um café com seu ídolo evangélico. Quem já viu isso? Isso é loucura total, gente. Isso é fim dos tempos. Veja 2 Coríntios 6, 16, 17. E que consenso tem o templo de Yud-Heh-Vav-Heh com os ídolos? Você é o templo do espírito de Yud-Heh-Vav-Heh. Que consenso tem você com os ídolos? Zero. Porque vós sois o templo de Elohim vivente, como Yud-Heh-Vav-Heh disse. Neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei seu Elohim, e eles serão meu povo. Por isso, saí do meio deles. Ó.
E apartai-vos, diz o Senhor, e não toquei nada. Tem coisa imunda na terra? Não toquei coisas, e eu vos receberei. Veja também Efésios 2, 19 a 22. Assim que já não sois estrangeiro, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Yud Revavirê, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Yeshua Hamashia é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Você está crescendo para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificado para a morada de Yud Revavirê em espírito. Deus quer fazer morada em você. Então você não pode fazer com seu corpo qualquer coisa. Você não pode fazer com seu corpo coisa imunda, porque o Espírito do Criador quer habitar em você. Ele quer ter um pacto contigo, ele quer ser íntimo de você. Então você não pode fazer o que quer com o seu corpo mais. Assim como o marido não pode fazer o que quer com o seu corpo. E a mulher também não pode fazer o que quer com o seu corpo. Amém, meu irmão? E mais, Yeshua também vem e vai fazer morada junto com seu Pai em nós. Isso é uma bênção tremenda. João 14, 23. E Yeshua respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, ó, e meu Pai o amará, e viremos. E viremos. Não é só o Pai, é o Filho também, e viremos para ele, e faremos nele bom ou ruim isso? Você quer isso? Então, meu irmão, eu e o pastor Lúcio, vocês vão ficar sentados e quem quer rededicar o seu corpo ao Senhor, nós vamos botar um pinguinho de óleo na testa, simbolizando a aceitação e o dito: vem, Senhor, e habita em mim. Amém? Vamos fazer uma rededicação do templo, né? Amém, meu irmão? Glória a Deus. Depois nós temos o coral, mas primeiro vamos rededicar o nosso templo ao Senhor. Hã? Claro, claro, eu quero. Tudo bem. Está dizendo que tem muita gente aí fora. A gente vai aí fora, se você quer rededicar o seu corpo ao Senhor. Vamos fazer uma oração aqui. Senhor, meu Pai, em nome de Yeshua, diante dos anjos e da terra, eu tomo testemunho em Yeshua dos céus e da terra. Tomo também como testemunho cada um que está aqui. E tomo também como testemunho essa casa, em nome de Yeshua, essa rua, de que aquele que aceitar que a gente toque na testa com o azeite ungido, esse está dizendo publicamente: Senhor, Yud Revavirê e seu filho Yeshua, vem fazer morada em mim, em nome de Yeshua Hamashiach. Amém. Pode fazer em mim, meu irmão. Eu quero que o Senhor faça. Eu quero paz. Para si.